falar aqui dessa grande festa democrática que nós tivemos no último domingo, onde pudemos participar do amadurecimento da nossa nação, do Brasil, numa verdadeira festa democrática, onde tivemos aí a participação efetiva e ativa de toda a população. A população tem se manifestado, né, no pós-ditadura, com o movimento da abertura, depois com os caras pintadas, depois nós tivemos aí uma série de ações, né, com os impeachments que ocorreram. A população, ela tem se mostrado que na democracia, quando você não está tendo a ação necessária, aquilo que você acreditou, participou ali do pleito, e as promessas não são cumpridas, e principalmente aquilo que se propõe a fazer os representantes, há uma mudança. Nós tivemos aí uma série, eu acabei falando aqui na semana passada, de movimentos antagônicos e de extremismos, onde nós tivemos polarizado muito veementemente a esquerda e a direita. Mas nós tivemos também um respeito à instituição democrática, e isso há de ser registrado, porque um país igual o Brasil, que ainda tem a sua democracia muito tênue, mas que vai com o amadurecimento e com o dia a dia, em cada processo eleitoral que passa, amadurecendo e se inserindo no contexto internacional como um país democrático de direito. Parabenizar a todo cidadão e cidadã brasileira pela demonstração de maturidade, engajamento e resiliência que acompanhamos nos últimos 60 dias e que foi finalizada em parte ontem com a eleição do presidente do Brasil. Através do voto livre, ontem, milhões de brasileiros foram às urnas para cumprir seu dever cívico e seu direito de cidadania, garantidos pela Constituição, e escolher o representante máximo de nossa nação. Durante os últimos dias, passamos por momentos turbulentos, passamos por muitas ansiedades, discussões, ataques e provocações que não poderíamos enumerar. O eleitor e cidadão brasileiro enfrentou todas as provocações a que foi submetida e cumpriu seu papel democrático, indo às ruas e nas urnas manifestar suas escolhas, suas opções e suas bandeiras. Tudo isso é motivo para ser comemorado com muita alegria, pois a participação do povo com respeito às instituições e às leis demonstraram para todos nós que nossa pátria está amadurecida democraticamente e nada nem ninguém conseguirá abalar os pilares que sustentam nossas conquistas e liberdades. Nossos direitos conquistados até aqui, com muita luta, suor e sangue, hoje escritos na Constituição brasileira, são cláusulas pétreas, inalienáveis a qualquer ideologia partidária ou mudança por quem vai nos governar. Nunca se viu assim, em um momento político, a não ser quando se tratava das diretas, uma manifestação popular tão grande nos últimos tempos no país. O verde e amarelo da nossa bandeira nunca esteve tão destacado, né, como nessa última eleição. Até mesmo o candidato que perdeu ontem as eleições, no segundo turno, utilizou as cores da nossa bandeira, até porque, e aí eu aproveito para felicitá-lo, não estou aqui criticando, né? Até porque eu disse aqui na semana anterior às eleições que o maior patrimônio do Brasil são os brasileiros. E aí resgatar a cidadania, resgatar o patriotismo, rememorar as cores e a força da nossa bandeira, o que significa as cores da nossa bandeira, isso é muito importante num processo democrático.
que a gente observa uma eleição presidencial onde o Jair Bolsonaro saiu vitorioso, mas tendo 45% da nação contrário, nesse momento, ao pensamento dele. A oposição, no caso, equilibrada, sensata, ela é sempre importante, que não pode ser raivosa, opositor por opositor, do quanto pior, melhor, isso nunca. Hoje, o que existe, o amanhã existirá, são cidadãos plenos, que haja paz, união, que nós possamos verdadeiramente ter um país renovado, seriedade, honestidade, dignidade, respeito à democracia, respeito à Constituição, mudanças nas leis que são frouxas e dias melhores. E esse projeto nada mais é do que uma preocupação com o grande volume de corrupção na emissão dos atestados, como o deputado Dr. Hercules muito bem mostrou aqui, e eu gostaria, inclusive, que a câmera colocasse na tela da TV Assembleia, por favor, o derrame de atestados falsos que existe no Brasil, não é só no nosso estado. E atestado falso, isso é matéria de grande imprensa do estado do Espírito Santo. Um derrame, continua mostrando, um derrame de atestados falsos. Isso é corrupção. E esses atestados falsos, ele não é só de quem pede o atestado. O atestado falso é de quem pede o atestado e de quem emite o atestado. E quando eu defendo que é para continuar emitindo ou facilitando a emissão desses atestados, eu estou falando favorável à continuidade e ampliação da corrupção. Isso é muito ruim para o nosso país. Então, não tem nada demais eu pedir para digitalizar e dar publicidade nesses atestados, deputado Gilson Lopes. O que essa matéria vem pedir? Essa matéria vem pedir para dar publicidade aos atestados. E por que eu, enquanto homem público, representando uma parte da sociedade aqui no parlamento, eu não vou querer que dê publicidade aos atestados? Então eu penso que eu não estou colaborando com o caminhar para o endireitamento, para o bom procedimento, para os bons valores, para os bons princípios da sociedade capixaba. E eu acho que as urnas têm mostrado isso. Mostrado isso no domingo passado próximo e no dia 7 de outubro. A urna tem orientado para que o país clama por pessoas que procedem corretamente. E se tem um derramamento de atestados falsos, o que se pode fazer para minimizar? Eu acredito que não vai acabar, mas minimizar, digitalizar e dar publicidade. E aí eu penso que o projeto veio em muito boa hora, muito boa hora. E eu penso que quem mais que precisava querer isso é a iniciativa privada. São os grandes consultórios que não cobra barato uma consulta, que é 500, 600, R$1.000 uma consulta. Eles eram para ser os primeiros a querer e não ficar contrário. Eles eram para emitir tudo digitalizado, da transparência. Quem tem mais dificuldade? Quem tem mais dificuldade, deputada Janete de Sá, são os órgãos públicos, são a unidade de saúde da família, lá nos municípios. Mas o que o governo Renato Casagrande fez? Colocou internet nos distritos. Foram 81 distritos com internet e a unidade básica de saúde já tem internet lá. Lá tem internet, lá precisa de emitir o atestado sim. Esse projeto está dando 1 ano de tempo para adequação, 1 ano de prazo para adequação. E por que nós não vamos nos adequar, gente? Por que nós não vamos querer nos adequar para dar atestado? Até o trabalhador, eu não tenho dúvida nenhuma, que o trabalhador quer chegar na unidade básica de família, na unidade de saúde da família e ter o seu atestado digitalizado. Quem não quer? Quem não quer é a pessoa que quer falsificar o atestado. Esse não quer que aprova, esse não quer que a coisa organize, para continuar fazendo falcatrua, para continuar fazendo corrupção e derramando os atestados falsos para poder ludibriar, para poder encarecer a geração de emprego no nosso país. A geração de emprego precisa acontecer, e para acontecer a geração de emprego, nós precisamos diminuir o custo, a burocracia desse país.
A burocracia para tirar um atestado médico. Então, quem quer trabalhar pela ordem e pelo progresso, que está lá estampado na bandeira do nosso país, quem quer vai querer a coisa correta. A Procuradoria da Assembleia deu parecer pela inconstitucionalidade, e não poderia ser de outra maneira, senão a Procuradoria ia me decepcionar. Mas a matéria é inconstitucional em todos os sentidos. Ela é só uma matéria para atender a Findes. É o lobby da Findes. Porque, segundo os argumentos aqui apresentados, se o sujeito tem médico safado que dá atestado falso, ou atestado de favor, e o que adianta ser digital? Ele dá também digital. Se o médico é safado, ele é safado. Ele está tanto no papel como na digital. Não tem nada de modernização e nem nada de objetivo nisso. O que tem é a interferência do Estado, que nós precisamos acabar com isso, na atividade das categorias. Isso é coisa de CRM. Isso é coisa de Conselho Regional de Medicina e não de governo se meter nisso. O governo laborou em erro, grosseiro, passou por cima da Procuradoria do Estado, com certeza, ao proceder a esse projeto, e a nossa Procuradoria aqui ressaltou e julgou pela inconstitucionalidade. Dizer que, para acabar com corrupção, como disse aqui um deputado do Norte, vai deixar muitas saudades nesta casa, porque o povo não soube reconhecer a sua eficiência, a sua competência, o seu zelo pela coisa pública, não procede. Porque isso não acaba com corrupção, pelo contrário, isso aumenta a corrupção, esse projeto. Porque facilita para que o médico, até em São Paulo, no Rio, qualquer lugar do Brasil, possa emitir atestado a pedido, pelo telefone celular, como disse que um outro deputado, que esse sim o povo reconheceu, embora reconheceu com menos votos, mas reconheceu o seu trabalho e o manteve aqui nessa casa para a nossa satisfação e nossa alegria, porque é um deputado também eficiente e que defendeu esse projeto com tanto calor, com tanta alteração de voz, com tanta garra, que parecia um jovem de 18 anos estreando na tribuna da Assembleia Legislativa. Nós sabemos muito bem que há uma demagogia nessa defesa. Por que eu digo que é demagogia? Por que o sujeito não pede um atestado médico a um juiz de direito que não comparece para a audiência e deixa as testemunhas 4, 5 horas? E é comum acontecer isso. Por que não existe projeto de lei aqui para atestar promotor de justiça que falta na audiência e que não trabalha? Quem que fiscaliza os grandes? Por que esse projeto vem fiscalizar os trabalhadores, vem fiscalizar os pobres? Isso é demagogia. Querer controlar só os trabalhadores e não se pronunciar aqui contra juiz, contra promotor, contra desembargador, contra conselheiro do Tribunal de Contas, contra quem é que falha o serviço. E esses falham o serviço. Esses faltam o serviço. E ninguém aqui se indispõe. Falar contra o trabalhador é fácil. Quero ver falar contra autoridades que têm caneta na mão, que neguinho não tem coragem, passa aqui um mandato, 2, 3, e não tem coragem de enfrentar problemas contra autoridades. Nego só quer aqui falar de trabalhador, porque o trabalhador não tem defesa, porque os deputados que representam os trabalhadores, infelizmente, não vão nem voltar para essa casa, porque aqui tem muita gente transvestido de defensor do trabalhador, mas protetor do capitalismo. Não é provocar o acirramento, mas é para trazer luz à discussão, e por isso eu votei contra a corrupção nesse Estado e nesse país. São pequenos gestos dessa natureza, porque esse gesto não é um gesto grande, é um gesto pequeno, mas nós temos problemas, de fato, de diversos atestados falsos, especialmente o pior local é na iniciativa privada, que é impactada pelo problema de atestados falsos. E aqui eu falo em nome dos trabalhadores, direitos, honestos, decentes, que cumprem a sua jornada, que fazem jus ao seu salário e que não usam desse expediente. Eu sou empregada de 40 anos de empresa Vale. Os atestados que eu tenho lá são os atestados gestacionais.
Você não precisa usar desse expediente para negligenciar com o trabalho. Quem é honesto, o trabalhador honesto, está vibrando com essa iniciativa, porque ele é prejudicado pela desonestidade de um atestado falso e que acaba, olha, foi por problema de saúde, isso acaba não impactando nos benefícios que possa se ter numa carreira de trabalho. Isso não impacta porque é doença. Agora, como é que vai comprovar que é doença? Nós temos diversos problemas que foram matérias de jornal, diversos escândalos de derrame de atestado falso. O médico decente desse estado, e aqui eu vi um, que é Dr. Hércules, que tem uma história na medicina e que defende o atestado digital porque já foi vítima de ter o seu carimbo furtado para um outro profissional que eu acredito que não era nem da área de saúde, está comercializando um atestado e colocando em risco um setor. Gente, tem setor que trabalha por produtividade, que para receber a produtividade, há um balanço na empresa dos atestados que são emitidos, das pessoas, da produtividade daquele setor, e que muitas vezes é prejudicado todo o grupo por conta de uma falta de compromisso de determinada pessoa com o grupo de trabalho, porque pegou e entregou um atestado que não condizia com a realidade. Quem de nós não já viu isso? O trabalhador rural vai ser impactado. O trabalhador rural é patrão dele mesmo. Ele está lá na roça trabalhando para ele. Ele se faltar, ele tem problema com o dia a dia dele, com a produção dele. A agricultura familiar, basta conhecer a história desse estado, gente. A agricultura familiar, ela não tem empregados, não. São as famílias que trabalham em suas propriedades. Então, dizer que trabalhador rural vai ser impactado, eu não vejo por essa maneira. Eu acho que isso aqui é um serviço que nós temos que estar prestando à sociedade, de estar buscando trazer ética, de estar buscando frear os gargalos que podem promover corrupção. E esse negócio de dizer, onde que vai ter um computador, pelo amor de Deus, tem que então entrar na era da computação, porque agora tudo é computação, gente. Tudo passa, nós não estamos nós não vamos retroceder 30, 40, 50 anos atrás. Eu sou favorável porque eu tenho a clareza de que o trabalhador honesto, o trabalhador decente, eu tenho 40 anos de trabalho na mesma empresa. Minhas irmãs trabalharam na Vale também até se aposentar. Meu pai trabalhou numa empresa até se aposentar. Fica numa empresa esse tempo todo, o trabalhador decente. Quem mexe com esse tipo de situação, ele não vai ficar e não vai se manter. Não vai se manter. Então, por que a gente não pode fazer esse expediente, que é um dos expedientes que evita também algumas corrupções que existem nesse setor? É estranho, inclusive, ver uma defesa nesse sentido, porque a intenção dessa casa não é prejudicar o trabalhador, e sim está favorecendo o trabalhador honesto, o trabalhador decente. O trabalhador que está doente vai ter seu atestado, o que não está, não pode comprar o atestado mais. Não pode estar usando, e tem furto, inclusive, do carimbo. Tem furto do carimbo por gente que não é nem médico, e que faz disso um comércio. Isso é um absurdo defender isso. E os maiores problemas, gente, não é na rede pública, não. É na rede privada. E o pobre é na rede pública. E na assistência básica, em todo lugar, tem o seu computadorzinho. E se é da rede pública, que é onde vai o trabalhador rural, que é onde vai o pequenininho, vai ter sim como essa certificação ser conferida e o profissional está concedendo o seu devido atestado dessa maneira. É uma matéria inconstitucional, deputado Freitas. Para que nós temos procuradoria nessa casa? Você quer que eu leia aqui qual foi a definição, a decisão da procuradoria? Que nós temos que respeitar os procuradores dessa casa. Vamos aqui, por outro lado, entende-se pela possibilidade, isso aqui é um parecer do procurador dessa casa, da procuradora, de o Estado do Espírito Santo estabelecer a obrigatoriedade de emissão de atestados médicos em meio digital na rede pública estadual de saúde, uma vez que estaria legislando sobre a organização administrativa de procedimento no âmbito do Poder Executivo Estadual. Sim,
sem extrapolar sua competência legislativa para tal, no termo do artigo 25, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. Recomenda-se a adoção de emenda nos termos sugeridos na conclusão desse parecer jurídico para alterar o âmbito de incidência da proposição exclusivamente para a rede pública estadual e sanar o vício de inconstitucionalidade formal apontado. Então, eles pedem para tirar o privado. Não tem assim o que eu acho, tem que ser o que está na lei, na Constituição. Nós temos que respeitar a Constituição e os procuradores dessa casa. Um derrame de atestados falsos. Das 100 mil declarações que os trabalhadores entregam todo mês às empresas do Estado, cerca de 30 mil são falsificadas ou adulteradas. Expressivo e preocupante, o número expõe a facilidade com que esses documentos podem ser encontrados e distribuídos na internet. Então, o que acontece? Não se trata de defender fins aqui, não. Estou defendendo o meu direito de médico, de não ter o meu atestado falsificado, de não ter o meu carimbo roubado, que já fizeram isso. Meu carimbo de médico de trabalho, roubaram meu carimbo e começaram a vender atestado. Isso aqui simplesmente é moralizar a questão do atestado. É dificultar a falsidade, a adulteração do atestado, porque o médico bota lá um dia, aí a pessoa bota mais um 10 dias. Isso não acontecerá mais. Então não se trata de atender empresa, a moralidade, o próprio CRM deveria defender isso. Realmente é estranho. Meu amigo presidente Celso, vamos defender essa causa, porque nós queremos acabar com a falsificação dos atestados. Qualquer médico, em qualquer lugar, tem um celular, ele pode dar o atestado pelo celular e vai ficar a prova de falsificação. A própria Assembleia tem aqui os documentos digitais, toda empresa moderna tem os documentos digitais. E dizer que a iniciativa privada, a Assembleia não pode legislar sobre isso, eu só quero lembrar o seguinte: a empresa que se julgar prejudicada nesse mistério, simplesmente ela entra na justiça, não tem problema nenhum. Eu pude ouvir atentamente daqui desse plenário os parlamentares fazer amplas falas a respeito do policial civil Alessandro Ferrari, que teve a vida ceifada diante da sua família em Cariacica, covardemente, e única e exclusivamente porque era policial. Isso mostra quem é que domina o Estado do Espírito Santo com armas na mão nos dias de hoje. Não é mais a polícia, é a bandidagem. Ontem, a capital da cidade, o centro da cidade de Vitória, a capital do estado, o centro da cidade de Vitória, teve o desprazer, a inoportunidade de assistir pessoas passando pela principal avenida da nossa capital, pela principal avenida do nosso estado, Jerônimo Monteiro, deputado Ismael de Almeida, pouco mais de 3 horas da tarde, câmeras filmando, e um bandido, um delinquente teve coragem, a ousadia de chegar, porque por falta de segurança, que esteja distribuído para cuidar das pessoas no centro, no coração da cidade. Os bandidos têm a ousadia de passear na luz do dia, às 3 horas da tarde, e pegar um segurança que tomava conta de inúmeros comércios, ali na Avenida Jerônimo Monteiro, e ceifar a vida como num filme, na sessão da tarde, com todas as pessoas passeando e observando o que acontecia. Vinha uma senhora do lado contrário, para a qual o segurança olhava, e o cara esperou o segurança olhar para ele, e como diz no termo do plenário, sapecou o policial, ou sapecou o segurança,
pouco mais de 3 horas da tarde. É dessa forma que a gente ouve dizer, pejorativamente, que as pessoas estão sendo sapecadas na luz do dia. E eu pergunto, os nossos policiais são bravos policiais, estão fazendo o que pode, estão se superando a cada dia. Mas eu pergunto para os colegas, eu pergunto para o governo do Estado, eu pergunto para a Secretaria de Segurança, o porquê que esse Estado ficou 4 anos sem ter um único concurso público para a formação de polícia militar, para a formação de policiais civis. 4 anos sem colocar um único policial para dentro das corporações. É uma falta de humanismo, é uma falta de respeito para com a sociedade capixaba. E agora a gente vê o que vem acontecendo. As polícias, que era para tomar conta da sociedade, ter a vida ceifada cada dia com mais intensidade. E os poucos policiais que tem, eles ainda dão um resultado extraordinário. Como eu disse, repito, eles se superam a cada dia no intuito, no sentimento, que é muito peculiar dos policiais, de defender a vida das pessoas. Quando acontece um fato, como vem acontecendo, a imensa maioria deles, muito rapidamente, os policiais que ainda restam, que ainda estão de serviço, dão resultado e elucidam os crimes até com relativa rapidez. Mas cadê o volume de policiais para defender no dia a dia a sociedade? Quem vê policiais distribuídos nas esquinas, pelo menos nas principais praças, porque eu venho reclamando daqui que a zona rural está sendo vítima há muito tempo e não tem sequer uma câmera, não tem sequer às vezes testemunhas para poder contar os fatos. Mas no centro da capital, nas principais avenidas, na luz do dia, com tantas pessoas testemunhando, também está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque ninguém mais consegue ver policiais nas ruas. Por que isso? Porque nós não temos mais policiais. O Estado do Espírito Santo não preocupa com a vida das pessoas. Muito importante o trabalho que é feito pelos delegados de polícia. E a gente sabe que a reivindicação maior dos delegados de polícia é o salário. É o salário. Esta é a reivindicação maior. Se você fizer uma comparação com outros estados da federação, está lá no fundo do poço, muito aquém.